Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que estão aí nesse período de isolamento social? Espero que estejam em casa, mas mesmo em casa, eu espero que vocês estejam se organizando, porque nós não podemos parar e nem vamos parar os nossos estudos. Então, se organizem todos os dias. Os professores, juntamente com a escola, vão disponibilizar aí videoaulas. Vamos ter muitos exercícios para vocês treinarem e não perderem o ritmo nesse tempo. Então, nesse videozinho de hoje, nós vamos entrar em uma matéria nova, que é algo revisional para vocês do terceiro ano, né? Para quem está no primeiro ano, essa é uma matéria estudada lá no primeiro ano. E aí, só para a gente focar nos slides, vou dar um tchauzinho aqui e vamos ficar apenas com a apresentação dos slides. E aí, como eu disse, nós vamos falar sobre as ligações químicas. E antes de mais nada, antes de adentrarmos nas ligações, nós precisamos entender por que os meus elementos, né, se uniram em ligações. Somente os gases nobres que possuem 8 elétrons na camada de valência são encontrados na forma monoatômica na natureza. Então, eles verificaram que quando o meu elemento possui 8 elétrons na última camada, esse elemento tem, essa substância vai ter uma energia menor, então vão ser mais estáveis. E aí, foi denominado aí como modelo do octeto. Por que eu coloquei modelo, né? Porque tem algumas exceções, que em uma próxima aula nós vamos falar dessas exceções, mas hoje nós queremos focar na regra, né? E aí essa regra vai estabelecer que os átomos vão fazer ligações para também completar esses 8 elétrons na última camada para ficarem estáveis. Então, na natureza, nós encontramos aí 118 elementos químicos atualmente. Só que a quantidade de substância que nós conhecemos é enorme. Isso se deve aos diversos tipos de ligações químicas que os meus elementos fazem. São milhares de combinações aí. E nós temos 3 tipos de ligações, que são as ligações iônicas, as ligações metálicas e as ligações covalentes. Hoje nós vamos focar nas ligações iônicas, tá? Essas ligações iônicas, primeiramente, vão ocorrer como? Primeiro, eu vou ter que ter uma espécie doadora de elétron. E essa espécie doadora de elétron são os metais. Então, a ligação iônica vai ocorrer quando um metal doa elétron e forma o quê? Um cátion. E aí, peguei como exemplo aqui o sódio, cujo número atômico é 11. E aí, os elétrons distribuídos aí, eu vou ter 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 1 elétron na última camada. Então, para ficar estável, os metais doam elétrons. Quem está na família 1A tem 1 elétron, que é o caso do sódio. E aí, para ficar estável, ele vai doar esse 1 elétron para permanecer com 8 ali na última camada. Quando o sódio neutro doa esse 1 elétron, ele se transforma no cátion Na+. Além do cátion, eu preciso de um ânion. E quem serão os ânions? São os ametais. Então, a ligação iônica vai ocorrer quando um metal doa elétron e quem vai receber esse elétron vai ser o meu ametal se transformando em um ânion. Eu peguei como exemplo aí o cloro. O cloro tem número atômico 17, então 2 na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 7 elétrons na terceira. Para ficar estável, o cloro precisa de apenas 1 elétron. E aí, o que vai ocorrer? O cloro recebe esse elétron e se transforma no seu respectivo ânion, que é o Cl-. O que é essa ligação iônica, então? Eu tenho um cátion, Na+. Eu tenho um ânion, Cl-. A ligação iônica
nada mais é que a atração eletrostática entre os meus íons. Como vocês estudam bem isso na física, cargas opostas se atraem. E isso acontece, né? Então, se eu tenho uma carga positiva, se eu tenho uma carga negativa, vai ocorrer a atração eletrostática. E a ligação iônica nada mais é do que esta atração eletrostática entre cargas opostas. Então, só para recapitular, para se ter ligação iônica, eu preciso de um metal que doa elétron, de um metal que recebe elétron. O metal se transforma no cátion, o ametal se transforma no ânion, e aí ocorre a atração eletrostática entre eles. Nós também temos a ligação iônica quando você tem um metal e um hidrogênio, que são os hidretos. Mas os nossos estudos a gente não foca nessa classe, tá certo? A gente considera para os nossos estudos apenas a ligação entre metais e ametais. E aí todo composto iônico tem uma formulazinha. Como é que eu chego nessa formulazinha? Primeira coisa, eu determino a carga do cátion. Essa carga do cátion positiva, né? Se é um cátion, esse Azinho aqui vai ser a quantidade de elétrons que ele doou. No nosso exemplo anterior, que era o sódio, ele doou 1, por isso que era mais 1. Certo? A mesma coisa o ânion. Então, representei como um átomo genérico aqui, A. Ânion é negativo, e aí vai ter a sua carga aqui, que significa a quantidade de elétrons que ele recebeu. E aí a gente faz a regrinha do X, a gente cruza essas cargas. Como assim? Eu vou ter um metal, vou ter o ametal. Carga positiva, carga negativa. E aí observe, gente, o símbolo do metal, do cátion, sempre vem antes na fórmula, tá? Toda fórmula químicazinha, binária, o primeiro elemento sempre é positivo, o segundo negativo. E aí esse Azinho desce e depois o Bzinho desce, as cargas são trocadas. E aí a fórmulazinha que dá origem aqui é o MB, esse B veio da quantidade de elétrons recebidos pelo ânion, e o A é a quantidade de elétrons doados pelo meu metal. Então, essa aqui é a formulazinha genérica para qualquer composto iônico binário de 2 elementos só. Vamos pegar como exemplo aqui o alumínio e o enxofre. O alumínio, ele está na família 3A. Se ele está na família 3A, tem 3 elétrons, por isso que a carga dele é mais 3. O enxofre está na família 6. De 6 para 8, eu preciso receber 2. E aí, como é que a gente faz? O 2 desce, o 3 desce. E aí vai dar origem à fórmula do óxido de alumínio, que é o Al2O3. Queridos, só para finalizarmos, nós temos que entender que os meus compostos iônicos, quando eu falo, por exemplo, a fórmula NaCl, quando eu tenho uma colher ali, que vai ter o sal de cozinha, que é o NaCl, eu só tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro? Não, de forma alguma. Os meus compostos iônicos, eles formam arranjos cristalinos. E aí, os dois tipos mais comuns de serem encontrados são os retículos cristalinos cúbicos simples. Tá vendo aqui? Eu formo vários cubozinhos, onde eu tenho aqui o símbolo do sódio, é o vermelhinho aqui, e o amarelo o cloro. Então, ao redor do sódio, reparem que eu tenho o Cl. Da mesma forma que se você focar o olho aqui no amarelinho, ao redor dele, você sempre vai ter o sódio. E aí, gente, ele está representado em linhas, mas lembrando que se é simplesmente uma atração eletrostática, tá? Então, esse é o retículo cristalino de cubo simples, e aqui o retículo cristalino de corpo centrado, que é o caso do cloreto de césio. E aí,
para fecharmos aí, vamos às propriedades dos compostos iônicos, que às vezes caem questões, né, nos vestibulares, para a gente fazer uma comparação ali, para dar as características, propriedades físicas, né, dos compostos. Primeira coisa, os compostos iônicos, devido a esse retículo cristalino que eles formam, eles possuem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição, porque essa ligação ela é intensa aí, né? Essa atração eletrostática é forte. A maioria, por isso, são sólidos nas condições ambientes. Aqui eu coloquei um exemplo do sabão, que é um composto iônico, tem uma parte orgânica aqui, mas é a parte iônica aqui, que vai ser um sabão líquido. Então, devido ao alto ponto de fusão e de ebulição, a maioria são sólidos. Já são sólidos à temperatura ambiente, certo? E com relação à solubilidade, a maioria, né, como eu coloquei, por via de regra, as substâncias não se dissolvem em solventes apolares. Por quê? Essas substâncias são polares. Tem uma grande diferença de eletronegatividade aí. E aí, essas substâncias geralmente vão se dissolver na água por esse mecanismo, que inclusive está na apostila de vocês, na página 25, que é o processo de solvatação, onde a minha molécula de água vai interagindo com os cátions, com os íons. Então, se vocês repararem aqui, ó, essa molécula de água, a partezinha maior é o oxigênio é negativo. E a partezinha menor, né, a bolinha branca aqui, são os hidrogênios que são positivos. Então, essa parte negativa da minha molécula de água vai capturando e rodeando aqui os cátions. Da mesma forma que os ânions dos meus compostos iônicos são rodeados aqui pelos hidrogênios, que é a parte positiva da minha água. Outra característica e propriedade aí física é que esses compostos são maus condutores em estado sólido. Então, no estado sólido, não conduzem corrente elétrica. Porém, se fundidos ou dissolvidos em água, eles formam íons. E ao formar os íons, aí sim eu tenho uma boa condução de corrente elétrica. Eles são duros. O que significa isso? Devido ao retículo cristalino, eles são bem resistentes aos riscos, porém são tenazes, que significa o quê? Que não são muito resistentes aos choques mecânicos. Então, se você pega, por exemplo, sal grosso e você faz uma compressão ali, às vezes até com a mão ou com um batedor de carne ali, você vai ver que os cristais vão se quebrar facilmente. Isso quer dizer que eles são pouco tenazes, certo? Então, queridos, espero que tenham entendido aí sobre as ligações iônicas. Agora você precisa se exercitar. E vocês vão se exercitar resolvendo os exercícios que estão lá na plataforma do meu Bernoulli, na unidade de aprendizagem, né? E vocês não precisam me enviar por e-mail a resolução e nem pelo WhatsApp. Vocês vão preencher um formulário que estará junto com a atividade, onde será o retorno de vocês sobre o que vocês aprenderam, sobre as dúvidas. Nós vamos retirar todas as dúvidas de vocês, certo? Então, preencha um formulário para ter um retorno, se vocês estão entendendo e quais foram as dúvidas que tiveram conceituais e dúvidas na hora de resolver os exercícios, certinho? Então, fiquem com Deus, saudades de vocês e até a próxima aulinha. Beijos!